Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando versículo por versículo do livro do profeta Jonas. Nós iniciamos os estudos no livro do profeta Jonas, no versículo 1 do capítulo 1, e até aqui nós exploramos 16 versículos, expusemos esses 16 versículos em 11 sermões. Hoje nós estamos chegando à 12ª exposição do capítulo 1 de Jonas. Ao longo desses sermões, nós estivemos a maior parte do tempo debaixo de grande tensão, de grande aflição, angústia, enquanto nós acompanhávamos o rebelde Jonas fugindo de Deus. Nós acompanhamos paulatinamente cada detalhe da fuga de Jonas, da ordem de Deus, que o direcionou a pregar arrependimento a Nínive. E em consequência disso, nós vimos também o Senhor perseguindo Jonas no empreendimento da sua fuga. E Deus perseguiu Jonas de uma forma violenta, enviou aquela tempestade que esteve pairando sobre a maior parte do capítulo 1. E daquela maneira Deus estava demonstrando que Ele é santo, que Ele odeia o pecado, que Ele é o Criador soberano, todo-poderoso, que não tolera o pecado obstinado, a rebeldia, a desobediência. E tudo isso que nós acompanhamos se tornou ainda mais triste e angustiante, porque os marinheiros ímpios ali naquele navio demonstravam mais religião e temor a Deus do que o profeta Jonas, que insistia, que persistia na sua tentativa em se esconder de Deus. E nós atingimos o clímax dessa tensão no nosso estudo anterior, do versículo 11 ao 16, que terminou dramaticamente com Jonas sendo lançado ao mar pelos marinheiros por conta da sua recusa em confessar o seu pecado a Deus e se arrepender. Jonas preferiu morrer do que pregar arrependimento, do que pregar salvação aos ninivitas. Que tragédia, que derrocada na vida de um profeta que, parece-me, até aquele ponto cumpriu bem o seu dever, cumpriu bem o seu chamado. E por isso Deus o estava enviando para aquela missão além das fronteiras de Jerusalém. Mas agora Jonas foi jogado no mar. Devo lembrar aos irmãos que o caminho da fuga de Jonas tem uma direção definida. É sempre para baixo, em queda livre. Nós já vimos isso. Observe o movimento decrescente e contínuo de Jonas. Ele desce de sua cidade natal, Gat-Hefer, a Jope. De Jope ele desce ao navio. No navio ele desce ao porão onde ele está dormindo. Do porão do navio ele desce às profundezas do mar. Que situação Jonas está passando aqui? O caminho da desobediência de Jonas levou ele ao fundo do poço, por assim dizer. E o ensino em geral sobre Deus, do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 16 do mesmo capítulo, conforme eu expus enfaticamente aqui ao longo dessas exposições, e já mencionei, é que Deus é o Criador soberano que odeia o pecado. E essa é a má notícia para Nínive, para os marinheiros e também para Jonas, que descobriu que não poderia fugir de maneira nenhuma da vontade de Deus. Que ele não poderia fugir e ficar por isso mesmo. Que ele faria a vontade dele e Deus não reagiria de nenhuma forma. Mas no versículo 16, meus irmãos, a gente teve na semana passada certo alívio dessa tensão aqui. No versículo 16. Quando nós começamos a vislumbrar mais claramente que na fúria daquela tempestade, nos ventos, no navio chacoalhando, em toda aquela angústia, havia algo da misericórdia e da graça de Deus, quando os marinheiros pagãos foram salvos. Nós começamos a ter certo alívio ali naquele versículo 16. E o que parecia ser apenas uma notícia ruim, apenas uma tragédia, apenas uma grande aflição, algo sem esperança, tornou-se boa notícia na salvação daqueles marinheiros. Houve felicidade, houve adoração, houve compromisso, houve voto feito a Deus na salvação daqueles ímpios.
O princípio, ali nós vimos, é que na mais escura noite, no fundo do poço, nas profundezas da aflição, a graça de Deus pode brilhar para os pecadores arrependidos. Vocês devem notar isso em toda a Escritura, a graça do soberano Deus brilhando na escuridão. José, filho de Jacó, descobriu isso quando ele foi preso no Egito por ter obedecido a Deus. E o próprio Jesus é um exemplo notável quando ele desceu da glória dos céus, foi às profundezas da morte para fazer a vontade do Pai. E diferentemente de José e Jesus, Jonas está aqui no fundo do poço, lançado ao mar por causa do seu próprio pecado. Mas até mesmo o desviado Jonas, meus irmãos, descobriu que a graça salvífica de Deus pode resplandecer no abismo. Abram suas Bíblias então, por favor, se você ainda não fez, por gentileza, no livro de Jonas, 1º capítulo, versículo 17. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Jonas 1, 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, no ventre do peixe. Pai, agora oramos juntos ao Senhor. Tu que és o Deus de toda graça, de toda misericórdia, cheio de compaixão, que não nos julga conforme as nossas iniquidades, não nos trata conforme os nossos pecados, que assim como o Oriente dista do Ocidente, o Senhor lança para longe de nós as nossas transgressões. Te adoramos por isso, Pai. E pedimos que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para enxergar a Tua graça e a recebê-la, Pai. E que isso nos leve a viver uma vida de gratidão e santidade ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. É bom começar fazendo uma análise geral, meus irmãos, desse versículo, para só depois nós descermos as particularidades. Certamente, esse daqui é o versículo mais conhecido do livro de Jonas, mas não pela razão que ele realmente deveria ser. Infelizmente, essa profunda manifestação da graça de Deus que nós temos aqui nesse versículo 17, que é demonstrada ao rebelde Jonas, essa manifestação da graça é sufocada pela frívola discussão a respeito do qual o tipo de peixe em questão aqui nesse versículo. Embora o próprio peixe seja mencionado apenas 2 vezes nesse livro de Jonas, aqui nesse versículo 17 e no versículo 1 do 2º capítulo. Alguns argumentam aqui que esse peixe em questão é uma baleia, talvez uma espécie extinta de cachalote. Outros acreditam que até mesmo aquele misterioso Leviatã, lá de Jó 41, 1. Mas qualquer tentativa de identificar o peixe aqui é inútil, pois nós temos ali no original hebraico, nós não temos nada mais específico do que simplesmente grande peixe, como já vimos aqui na nossa leitura, na Almeida Revista Atualizada. E nenhuma das traduções bíblicas, das melhores, nenhuma delas se arrisca a ir além do que nós lemos aqui na Almeida Revista Atualizada. Isso, naturalmente, conduziu os intérpretes liberais e os céticos modernos a sugerirem que o relato que nós temos aqui não passa de uma lenda, não passa de um mito, bem como eles fizeram com todo o restante da Escritura. E eles duvidam, levantando as seguintes questões: será realmente possível um grande peixe, uma baleia, talvez engolir um homem? Existe de fato a possibilidade de um ser humano sobreviver dentro do ventre de uma criatura marinha? E em resposta, alguns intérpretes conservadores têm tentado provar a veracidade desse relato aqui, apelando para argumentos científicos e também para exemplos modernos de pessoas que foram engolidas por baleias e sobreviveram. Contudo, se nós adotamos essa abordagem, eu penso que isso daqui se configura-se num erro. O erro de enfatizar exageradamente a racionalidade da fé cristã para tentar torná-la aceitável
a mentalidade fria, racional e cética da atualidade. A história da igreja está aí para nos mostrar que essa abordagem puramente intelectual da Escritura, apesar de bem intencionada em alguns casos, abriu portas, por exemplo, para o pensamento filosófico grego e a teologia liberal se misturarem com o nosso puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em última análise, o que essa abordagem puramente racional, intelectual e crítica da Escritura, de assumir essa abordagem, crítica por parte dos teólogos liberais e de alguns cristãos, o que está por trás disso é simplesmente a dificuldade de assumir a realidade de milagres. É assumir a realidade de que existe um Deus que intervém nesse mundo e opera milagres. Para eles, meus irmãos, dar a razão de nossa fé em termos de milagres é uma abordagem simplista, pobre, pré-científica, para a mente avançada, evoluída, esclarecida da nossa época, em pleno século XXI. Mas se nós retirarmos os milagres da Bíblia, o que nos resta é alguma outra coisa menos cristianismo. Se nós retiramos os milagres, não resta cristianismo. E a maneira correta de nós abordarmos essa passagem é exatamente em termos de um milagre operado pelo Deus soberano para salvar o rebelde Jonas. Todo o livro de Jonas nos mostra exatamente isso. O soberano Criador agindo sobrenaturalmente dentro do universo que Ele mesmo criou, dando ordem a todas as coisas. Ele envia a tempestade para disciplinar Jonas, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 4. Ele controla o uso de sorte pelos marinheiros, versículo 7 do capítulo 1. Ele acalma a tempestade depois que Jonas é lançado ao mar, no versículo 15 do capítulo 1. Ele faz uma planta crescer de modo fenomenal, lá no capítulo 4, versículo 6. E ele depois envia uma largata para matar a própria planta que ele fez crescer, em seguida no versículo 7. E lá no capítulo 4 ainda ele envia até mesmo um vento oriental muito quente para provar o coração de Jonas. Então a ideia dominante desse livro de Jonas aqui é que Deus tem uma autoridade suprema, incomparável, sobre toda a natureza, e ninguém, nem mesmo Jonas, pode resistir à sua vontade. Ora, meus irmãos, se nós crentes cremos que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, foi enviada por Deus para penetrar no espaço, tempo e de uma forma profunda e misteriosa, agasalhou-se no ventre da Virgem Maria e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, concebido Deus homem, plenamente Deus, plenamente homem, de uma forma tão poderosa que essas duas naturezas jamais vão se separar. Qual a dificuldade de nós crermos que Deus agasalhou Jonas no ventre daquele grande peixe? Nada é impossível para Deus, meus irmãos, diz Lucas 1,37. Se nós cremos em milagres, isso daqui não deveria nos incomodar. Quanto aos incrédulos, aos céticos, aos liberais, nada tenho a dizer senão que os demônios têm mais fé do que eles. Porque a palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Agora vamos adiante, examinando mais um aspecto geral aqui desse versículo 17. Vamos considerar agora a relação desse versículo com o contexto do primeiro capítulo, que é onde esse versículo 17 está inserido, embora ele nos dê a entrada para o capítulo 2, é uma chave de virada no tema do capítulo 1. Devo lembrar vocês, meus irmãos, que do versículo 1 ao 16, já disse, do capítulo 1, o ensino geral sobre Deus é que Ele é o soberano Criador que odeia o pecado. Mas a partir do versículo 17, desse capítulo 1, até o final do capítulo 2, o ensino geral sobre Deus gira em torno da sua graça salvífica. E essa é uma boa notícia para os marinheiros, para Jonas e também para Nínive. Pois todas essas pessoas, todos esses personagens mencionados aqui no livro de Jonas mereciam a ira de Deus. Então, embora Jonas nos mostre Deus como implacável contra o pecado,
o profeta equilibra isso com a mensagem que Deus é misericordioso e concede graça a todos os pecadores que clamam a Ele por misericórdia, independentemente de quem seja e do que eles tenham feito. O fato de que a justiça, a ira e a misericórdia, a graça, a bondade, o amor de Deus não são mutuamente excludentes, uma coisa não anula a outra, é expresso não só no livro de Jonas, mas em toda a Escritura nós vemos isso daqui. Olhem para o evento da queda, naquela noite escura em que a humanidade entrou em colapso, quando Deus estava castigando Adão, ali em Gênesis 3, no meio do castigo que Ele estava aplicando a Adão, há um facho de luz em meio ao castigo, em Gênesis 3,15. Ele promete, ali no proto-evangelho, enviar um homem que esmagaria a cabeça da serpente, e nós cristãos neotestamentários sabemos que isso se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi cumprido no Senhor Jesus Cristo. Olhem para Deus também castigando severamente Israel por 70 anos no exílio por causa da desobediência de Israel. E entretanto o próprio Deus preservou e libertou graciosamente Israel do cativeiro. E esse princípio é demonstrado de modo mais sublime na cruz do Calvário, quando a justiça e a paz se beijaram, conforme diz o Salmo 85:10. E tudo isso aconteceu para benefício dos pecadores arrependidos que depositam toda a sua fé, unicamente a fé em Jesus Cristo. A história da igreja, meus irmãos, também nos mostra que deixar de lembrar disso nos conduz ao erro de acreditar que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei, um tirano, severo, intolerante, cheio de ira descontrolada, emocional, que procede com os seres humanos de modo cruel, arbitrário e, portanto, é completamente diferente do Deus de amor do Novo Testamento, como foi revelado por Jesus. Não há nada mais distante do ensino das Escrituras do que isso aqui. A verdade das Escrituras, e que é importante reafirmar, é que Deus é o Criador Todo-Poderoso, soberano, cheio de ira contra o pecado, mas o ensino bíblico não para aqui nesse ponto. Se Deus fosse apenas todo-poderoso, tirano, cheio de poder, que pudesse fazer o que bem entendesse, nós pecadores já estaríamos esmagados e não haveria misericórdia para nós, assim como não houve misericórdia para os anjos caídos. Os anjos caídos não conhecem a misericórdia de Deus, conhecem apenas a justiça, e eles estão aguardando uma maior manifestação dessa justiça no dia do juízo. O ensino bíblico vai adiante, meus irmãos, e não nos diz apenas que Deus é um Deus de ira, de justiça. Ele restringe a sua ira também aos seres humanos, que deveriam ter sido mortos logo após a queda, deveriam ter recebido a justiça de Deus unicamente, assim como os anjos. A Bíblia nos ensina que Deus é rico em misericórdia, transbordante em clemência, perdoador, compassivo, cheio de graça, abundante em perdoar, paciente e generoso em seu amor para com as suas criaturas. A Bíblia mostra esse equilíbrio. E Deus estende a sua bondade à humanidade, porque Ele não quer que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem plenamente ao arrependimento, como diz lá 2 de Pedro 3,9. A Escritura, meus irmãos, nos diz que Deus, na sua misericórdia, Ele é bom até mesmo para com aqueles pecadores que são ingratos, maus, que são seus inimigos. E Deus concede a eles a chuva, o sol, o alimento diário. Isso está lá em Lucas 6:35. Então, por amor à verdade, é que eu estou dando ênfase a isso daqui. A esse equilíbrio no ensino bíblico sobre o caráter de Deus. Porque enfatizar uma coisa em detrimento de outra tem sido exatamente o erro das seitas ao longo da história da igreja. Não só isso, mas também tem sido o resultado, a razão, melhor dizendo, da prática errônea de alguns cristãos. Se a nossa mentalidade sobre Deus estiver errada, a prática necessariamente também vai estar errada. Os teólogos liberais negam a doutrina da ira de Deus, e eles argumentam que Deus, Ele é apenas misericórdia, que é apenas compassivo, é um Deus bonachão, que não se irrita, não ira
não tem ódio contra o pecado. No outro extremo, nós temos o islamismo, que cada vez mais tem avançado a espada, e por causa da crença em Alá, eles chegam, a crença em Alá como um juiz severo, desamoroso, eles chegam ao extremo do terrorismo islâmico. Portanto, meus irmãos, adorar um Deus que é apenas amor e misericórdia nos iguala aos liberais, aos licenciosos, aqueles que não prezam pela santidade, aos porcos, aos cães. Por outro lado, adorar um Deus que é apenas um juiz irado pode nos tornar religiosos legalistas, como os fariseus, e em casos mais extremos, como eu citei, como os terroristas islâmicos. Mas adorar o Deus da Bíblia, Deus, conforme a Bíblia o revela, em todas as suas perfeições, em todos os seus atributos, considerando equilibradamente tanto a sua bondade quanto a sua severidade, produz ódio ao pecado e amor pelas pessoas. Considerar Deus dessa maneira equilibrada produz ódio ao pecado e amor pela humanidade. Você adora o Deus da Bíblia ou algum outro Deus concebido pela sua própria imaginação? Repito, o conceito que nós temos sobre Deus vai determinar a nossa prática em relação ao pecado e a nossa compaixão em relação às pessoas. Jonas teve uma compreensão errada de Deus aqui, e isso fez ele se recusar a obedecer a Deus para ir pregar salvação a Nínive, além de pensar que ele poderia se esconder do Criador de todas as coisas, o Criador soberano e onisciente. Tendo examinado as questões gerais, meus irmãos, nós devemos agora descer as particularidades e examinar o texto mais de perto. Embora existam várias formas de Deus restringir a sua ardente ira e demonstrar a sua bondade, o seu caráter benigno a todos, sejam crentes ou descrentes, eu enfatizo aqui que a forma de bondade que está em questão aqui nesse versículo 17 é a mais central em toda a Escritura. É a graça de Deus que opera na salvação de pecadores e que precede qualquer obediência que o pecador possa oferecer a Deus. É aquele favor imerecido de Deus, dado a quem merece exclusivamente ira. Agora, a questão importante aqui é de que forma Deus demonstra essa graça para salvar Jonas, mesmo depois do profeta ter preferido morrer do que obedecer. Como é que Deus vai demonstrar essa graça? Primeiramente, Deus vai demonstrar essa graça lançando Jonas nas profundezas do mar, nas profundezas da aflição, e o objetivo de Deus ali é conduzi-lo ao arrependimento. Olhem retrospectivamente o capítulo 1, toda aquela tempestade e cada interação de Jonas e os marinheiros estava sendo orquestrada, quero lembrá-los, por Deus, não para destruir definitivamente o profeta, não para acabar com a vida dele de uma vez por todas, mas para ensinar que ele próprio, nas profundezas do fracasso, ali no fundo do poço, era um pecador carente da graça de Deus, tanto quanto os ninivitas eram. No navio, Jonas teve, vocês lembram, algumas oportunidades de se arrepender. Lá no versículo 6, quando o capitão do navio disse para ele: levanta-te, invoca o teu Deus, ora a ele para que, quem sabe assim, nós não pereçamos. Jonas poderia ter orado a Deus ali, clamando por arrependimento. Depois, Jonas, no versículo 7, poderia ter dito aos marinheiros que eles não precisavam lançar sortes ali, porque ele era o principal dos pecadores ali naquele navio. Não precisava seguir com aquele procedimento, bastava Jonas confessar a sua culpa. Mas Jonas, vocês devem lembrar, só se arrepende quando ele ora a Deus, sentindo o peso. Mencionei isso, que ele só ia se arrepender nas profundezas do mar. Ele só se arrepende a Deus quando ele ora, sentindo o peso das ondas o esmagando, até ele ficar totalmente cercado pelas águas, totalmente sem esperança ali nas profundezas do oceano. E num primeiro momento nós podemos pensar que Jonas foi engolido pelo peixe logo que ele caiu no mar. Mas em seu cântico de ação de graças, aí no capítulo 2, vou pedir para você acompanhar a sua Bíblia,
quando ele está no ventre do peixe, já no ventre do peixe, nós vemos que ele se refere a uma oração anterior que ele fez logo após ser lançado na água, antes de ser engolido pelo peixe. A primeira referência está no versículo 2. Eu não vou ler todo, poderíamos ler todo, isso fica bem claro, mas eu separei aqui alguns versículos. A primeira referência é no versículo 2. Em minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele está se referindo a um evento passado. Gritei da terra dos mortos e Tu me ouviste. Depois, no versículo 4. Então eu disse, Tu me expulsaste da Tua presença e, no entanto, olharei de novo para o Teu santo templo. E finalmente, no versículo 7. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. A verdade, meus irmãos, é que a graça de Deus aqui nessa ocasião já estava agindo para levar Jonas ao arrependimento antes mesmo dele ser engolido por um peixe. Somos tentados a pensar que a graça de Deus começa a agir só quando o peixe aparece, mas a graça de Deus já estava agindo aqui em Jonas para conduzi-lo ao arrependimento. É a graça de Deus que também conduz o pecador ao arrependimento. Não é o arrependimento dele, necessariamente, que atrai a graça imerecida de Deus, senão nós colocamos algum mérito aqui. O drama de Jonas, meus irmãos, nos ensina que às vezes o fracasso, as aflições profundas, o fundo do poço, é um lugar que o próprio Deus nos prepara, nos coloca para nos levar ao arrependimento, para que nós aprendamos a obedecê-lo, a seguir a sua vontade. Algumas pessoas, meus irmãos, e é triste isso, só se arrependem dos seus pecados e clamam a Deus por misericórdia quando elas estão falidas, sem recursos, no limite da exaustão, abandonadas nas profundezas da aflição, da tristeza, no fundo do poço. Infelizmente, essa é a situação de algumas pessoas. Essa é a sua situação? É a situação que você chegou aqui essa noite? Se você está no fundo do poço, por causa dos seus pecados, por causa das suas escolhas erradas, porque você estava fugindo de Deus, considere que esse fundo do poço pode ser a disciplina de Deus que pode estar nisso tudo. Mas também considere, meu irmão, a esperança, a graça de Deus mostrando a você o seu próprio coração, mostrando as suas fragilidades, as suas fraquezas, para que você perceba que se afastar de Deus só te leva cada vez mais fundo, cada vez para mais baixo, cada vez mais para o fundo do poço, para que você perceba que você é um pecador desesperadamente necessitado, carente da misericórdia divina, para que você perceba que você só irá emergir dessas profundezas, dessa tristeza, dessa dor, dessa angústia, quando você se arrepender dos seus pecados e clamar a Ele por misericórdia. É isso que o texto está nos ensinando aqui essa noite. Pois bem, vimos que por trás dessa tempestade, então a graça de Deus está preparando o caminho para o arrependimento de Jonas. Agora observem comigo que a graça também providencia o meio para a salvação de Jonas. O caminho foi preparado. Agora Deus vai providenciar o meio para arrancar Jonas da profundeza do mar em resposta ao arrependimento do profeta. O texto diz, deparou o Senhor um grande peixe. A palavra-chave aqui é deparou, que significa provocar o aparecimento repentino de algo, fazer surgir algo subitamente. É a mesma palavra usada no capítulo 4, versículo 6, onde nos é dito que o Senhor fez crescer uma planta, ou deparou uma planta para fornecer sombra a Jonas. É possível, meus irmãos, portanto, que Deus tenha feito surgir aqui, milagrosamente, um peixe específico para aquela ocasião e o colocado no lugar certo para engolir Jonas. Algumas versões, outras versões, traduzem como preparou o Senhor um grande peixe, como Almeida Corrigida e Fiel e Almeida Século 21. Mas essas duas palavras juntas, deparar e preparar, elas expressam perfeitamente a ação soberana de Deus em seu plano redentor. Deus prepara
dispõe de forma organizada a maneira que levará a efeito a sua salvação, e isso ficou claro anteriormente no fato de que Deus estava governando a tempestade e cada evento ocorrido naquele navio, conforme nós acompanhamos, a fim de conduzir Jonas ao arrependimento. Mas agora também nós temos a ideia de que Deus provoca o aparecimento dos meios para atingir o fim que Ele deseja. Em outras palavras, meus irmãos, é Deus quem faz tudo para avançar o seu plano redentor. Esse ensino da soberania de Deus, ao preparar o avanço do seu plano redentor e provocar os meios para atingir o objetivo, é evidente em toda a Escritura. Lembrem-se do dilúvio de Noé e Deus preparando o caminho de salvação por meio da arca, Gênesis 6,14. Olhem também Deus providenciando o carneiro para Abraão sacrificar no lugar de Isaque, Gênesis 22, 13 e 14. Quando Elias estava se escondendo no córrego, Deus deparou os corvos para que lhe trouxessem pão, lá em 1 Reis 17, 5 e 6. Quando o eunuco Eutipe estava lendo o profeta Isaías, Deus preparou Filipe, o diácono, o colocou no lugar certo para que ele explicasse a salvação para o eunuco. Quando nós nos voltamos para a cruz, olhamos mais para o centro da história da humanidade, para a cruz de Cristo, nós vemos esse princípio aqui de modo muito mais sublime. Deus preparou a vinda do Messias por meio das profecias do Antigo Testamento e por meio do ministério de João Batista. Deus providenciou a concepção virginal de Jesus pelo poder do Espírito Santo, excluiu a paternidade humana. Deus providenciou também para que Jesus fosse traído e crucificado pelos judeus romanos. E finalmente, Deus fez surgir do mundo dos mortos no terceiro dia, com o poder da ressurreição, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação de todos aqueles que se arrependem e creem dos seus pecados, e creem em Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas que estão no fundo do poço, muitas pessoas que estão em intensa aflição, desesperadas, sem esperança, independentemente da razão que seja por escolhas erradas, por seus pecados, essas pessoas que estão nessa condição, muitas delas sequer clamam a Deus, porque elas simplesmente não acreditam que Ele pode realmente tirá-las daquela circunstância. Não confiam no Deus redentor, cheio de compaixão. Não confiam que Deus tem uma multidão de misericórdias que pode arrancá-las daquela situação. A ideia que essas pessoas têm, meus irmãos, é sobre um Deus soberano, um Deus, melhor dizendo, fraco, impotente, sem compaixão. Mas Jonas é a prova, meus irmãos, de que não importa quão profundo é o poço no qual o pecador se enfiou. Não importa quão profundo e qual o pecado que o pecador tenha cometido. Se você se arrepender e clamar a Deus, Ele pode preparar, sem dificuldade nenhuma, os meios para tirar você das profundezas da angústia e do pecado. Deus pode fazer isso. Amém, meus irmãos? Até aqui, nós examinamos que a graça de Deus, primeiramente, preparou o caminho da salvação para Jonas. Depois, essa mesma graça providenciou os meios para atingir o fim. Agora, finalmente, em último lugar, nós vamos considerar que o objetivo final da graça de Deus é produzir em Jonas uma ressurreição espiritual para a salvação dos ninivitas. O objetivo é não só Jonas, mas o propósito inicial, alcançar os habitantes de Nínive. A segunda metade do versículo 17 nos diz o seguinte, acompanhem na sua Bíblia, e aqui nós terminaremos cobrindo todo o versículo 17. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa declaração de Jonas no ventre do peixe traz a ideia de morte aqui. Primeiro porque, simbolicamente, Jonas estava passando pela morte. A morte da condenação do pecado. Quando nós observamos o dilúvio de Noé, quando nós observamos Moisés atravessando o Mar Vermelho, quando nós observamos Josué atravessando o Rio Jordão, nós percebemos que o mar simboliza
o poder da morte de engolir e destruir o pecador. Semelhantemente, o peixe simboliza os poderes do caos e da morte que engolem também o pecador. Isaías, por exemplo, Isaías 27:1, nós temos ali o fato de que o peixe representa o juízo final de Deus com imagens do abate de uma grande criatura do mar no dia do juízo final. Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, aquele dia se referindo ao dia do juízo, e matará o monstro que está no mar. Além disso, meus irmãos, na tradição judaica, o período de 3 dias era o tempo para se confirmar uma morte. Jesus, por exemplo, esperou 4 dias para ir até Betânia para ressuscitar o seu amigo Lázaro, para confirmar que realmente, diante dos judeus, Lázaro havia morrido. João 11:39, está registrado isso daí. E o próprio Jesus também permaneceu no túmulo durante 3 dias para confirmar que ele não havia apenas desmaiado, como dizem os teólogos liberais, mas que ele realmente sofreu uma morte verdadeira na carne. Na verdade, essa descida de Jonas e seu tempo no ventre do peixe prefigura uma realidade muito maior, prefigura os dias de Jesus no túmulo, os dias da morte de Jesus após a sua crucificação por nossos pecados. O Novo Testamento, meus irmãos, nos diz que alguns fariseus haviam exigido que Jesus provasse sua identidade por meio de milagres, e Jesus respondeu a eles lá em Mateus, capítulo 12, do versículos 39 e 40. Mateus 12, 39 e 40. Olha só o que Jesus diz. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha só Jesus fazendo essa associação entre Jonas e a morte dele. Mas a descida de Jonas, meus irmãos, para a barriga do peixe, não era apenas um sinal do juízo de Deus. Assim como o tempo que Jesus passou no túmulo, não apenas indicava o castigo de Deus por causa dos nossos pecados. O peixe que engoliu Jonas, no versículo 17, para trazer o peixe que engoliu Jonas, também era sinal da graça do Deus soberano, para trazer o profeta de volta à vida das profundezas da morte, para trazer ele a uma ressurreição espiritual, para o benefício dos ninivitas, era o fim. Assim como a morte de Cristo também era uma expressão da graça de Deus, para que pela sua ressurreição nós fôssemos salvos. Olha só que beleza nós temos a Escritura interpretando a própria Escritura. É no ventre do peixe, meus irmãos, que Jonas enxerga a graça de Deus e tem o seu espírito reavivado. É ali que ele volta novamente à vida para cumprir o seu chamado. É ali que ele é habilitado novamente pela graça de Deus para obedecer à vontade de Deus. Assim, meus irmãos, nós percebemos que durante toda a fuga de Jonas, no capítulo 1, que nós acompanhamos, nós nos angustiamos, nós fomos confrontados por essa história. Em tudo isso, o propósito de Deus era, em sua misericórdia, em sua profunda misericórdia, levar Nínive ao arrependimento, por meio de um profeta humilde, para a glória do seu próprio nome. O problema aqui é que Jonas, nós vimos, não era um profeta humilde. Jonas não reconhecia a sua profunda necessidade da graça de Deus. E Deus não queria enviar a Nínive um homem com uma mensagem de graça nos lábios, uma mensagem de graça apenas na cognição, mas que ele mesmo não havia passado por aquela experiência. Um homem que estava com o coração cheio de justiça própria, com o coração cheio de pecado. Não era Deus, não era esse o homem que Deus queria enviar para Nínive. O Jonas que Deus queria usar, meus irmãos, para a salvação de Nínive, era o Jonas que ele mesmo era um troféu dessa graça salvífica de Deus. Um homem
que ele mesmo, ele próprio havia passado por essa experiência da graça. Alguém que se reconheceu como pecador, recebeu a misericórdia de Deus e foi habilitado a obedecer. Era esse o homem que Deus queria enviar para Nínive. Um homem que confiava em sua palavra, que obedecia a sua palavra, que amava o próximo, que pregaria tão somente aquilo que ele mesmo havia experimentado. Caminhando para o final, quero contar a história de um missionário que muito me impactou quando eu o conheci. E vou contar apenas uma parte da vida dele. O nome dele é John Hyde, foi missionário na Índia no início do século XX, bem no início do século XX. 1911 foi quando ele encerrou o ministério dele. O Titanic afundou em 1912. Em 1911 ele estava ali encerrando o seu ministério. John Hyde tinha o desejo de ser um missionário, um grande missionário. E ele decidiu ir para a Índia. E quando ele embarcava no porto de Nova York, em direção à Índia, ele recebeu um bilhete de um amigo do pai dele, que ele admirava muito como um homem piedoso. E quando ele chegou ao navio, ele abriu esse bilhete e lá estava escrito assim: caro John, não deixarei de orar por você enquanto você não for cheio do Espírito Santo. Ele amassou aquele bilhete, deixou no camarote e foi para o convés do navio. Ficou irritado. Como aquele homem poderia sugerir que eu, um missionário, indo para a Índia, largando a minha família, as minhas perspectivas pessoais, as minhas possibilidades, está sugerindo, está insinuando que eu não sou um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele admirava muito aquele homem. Ele sabia que ele era um homem piedoso e que haveria uma grande chance dele estar certo. E ele voltou para o seu camarote, pegou o papel que estava amassado e começou a clamar a Deus. Ele queria ser um grande missionário, ele queria ser notável, ele queria fazer algo extraordinário para a glória de Deus. Então ele começou a orar ali para que fosse cheio do Espírito Santo, e de repente ele começou a perceber, depois de orar, que muito daquele desejo que ele tinha era ambição carnal. Ele não estava preocupado verdadeiramente com os indianos, com as pessoas. E tudo que ele estava desejoso de fazer a sua própria vontade. Estava querendo as suas próprias realizações. E quando ele chegou à Índia, tendo ido acompanhar um missionário americano que foi pregar numa praça da Índia, enquanto ele estava ali ouvindo o missionário pregar, um homem do meio da multidão pulou, interrompeu a mensagem, falando um bom inglês, segundo relata a história, e disse ao missionário americano que pregava sobre libertação de pecados. E ele perguntou: Cristo é o seu libertador de pecados? E John Hyde, que estava à margem, ouvindo aquilo ali, escreveu no seu diário que se aquela pergunta tivesse sido feita a ele, e se ele fosse honesto, ele teria que admitir que Cristo não era o libertador de pecados dele ainda. E aquele homem se humilhou diante do Senhor para encontrar a graça de Deus que liberta de qualquer pecado, para receber esse poder do Espírito que o habilitaria, sim, de fato, para ser um missionário, com amor, com compaixão entre os indianos. E a Índia viu um grande avivamento pelas mãos, pela vida, pela obra, pelo ministério de John Hyde. Ficou conhecido como o apóstolo da oração. Embora não tenha dominado a língua dos indianos, e a missão que ele servia quis trazê-lo de volta várias vezes, o povo interveio em favor dele, dizendo: ele não fala o nosso idioma, mas ele fala a linguagem do amor, a linguagem dos céus. E nós queremos que ele permaneça. E John Hyde ficou e foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Isso significa, meus irmãos, que uma vez que nós tenhamos tido a experiência de receber o perdão dos pecados e a graça de Deus, Deus deseja que nós levemos essa mesma mensagem para o mundo. Essa mensagem que nós experimentamos, que todos os tipos de pecadores são salvos
pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não é algo que eles merecem receber, mas é um presente de Deus, do Deus bondoso, compassivo e misericordioso. Quanto àqueles que ainda não reconhecem que precisam dessa libertação das profundezas do pecado para viver espiritualmente, o Senhor Jesus tem algo a dizer para você em Mateus 4:21. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Se a cidade de Nínive, meu amigo, você que ainda não crê em Cristo, se arrependeu ao ver Jonas ressurreto, quanto mais nós deveríamos nos arrepender do pecado e da incredulidade ao ver Cristo ressurreto na palavra de Deus. Cristo está diante dos teus olhos essa noite, está te chamando ao arrependimento. E isso é misericórdia da parte de Deus. Não rejeite, não resista à voz do Espírito Santo falando no seu coração. Não despreze a graça de Deus, que te levou, pode ter te levado sim ao fundo do poço, mas que hoje está te dando a oportunidade de sair das profundezas da angústia que você tem passado, de sair dessa miséria, dessa aflição. Eu quero perguntar a pergunta, por fim, aqui essa noite, não poderia deixar de fazê-la. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida a Cristo essa noite? Que quer segurar nas mãos do Senhor Jesus, do Cristo que estende a sua forte mão? Tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo? Eu vou pedir que erga uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém aqui essa noite que quer entregar a vida a Cristo? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua preciosa palavra. Obrigado porque podemos ter esperança no teu caráter, no teu amor, na tua misericórdia. Que o Senhor tenha novamente misericórdia, dê uma segunda chance para aqueles que não atenderam ao convite geral, o teu chamado para o arrependimento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.